Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é o Rodrigo. Quero falar para você, dando sequência no nosso primeiro vídeo que nós falamos sobre a família e o tempo, onde nós levantamos duas situações, né, problemáticas com relação à questão, né, do nosso tempo com a nossa família. A primeira foi a parte da oração e a segunda foi com relação à questão da presença, da intimidade, né? Não só dos esposos, mas também com os filhos. Agora nós queremos trazer algo prático, esse chamado de ouvir, né, e colocar em prática a palavra do Senhor, faz com que a gente, após ter levantado, né, essas situações, a gente venha trazer também reflexões, coisas práticas, para que possa te ajudar, né, na sua dinâmica familiar. Acredito que você já conhece, sabe a importância da oração, né? E que para nós cristãos, sem oração fica difícil a nossa salvação. Então é extremamente importante nós compreendermos isso. Diante dessa verdade, então, é necessário nós realizarmos, né, e termos uma organização prática da nossa vida e da vida da nossa família. E aí nós vamos ter, por exemplo, algumas situações. Se na sua família o seu esposo trabalha e você fica em casa e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, vai depender da rotina, da dinâmica familiar, para ver se essa mãe, por exemplo, consegue acordar, né, um pouco mais cedo, e fazer a sua oração pessoal, ou se daqui um pouquinho, né, mediante as circunstâncias, enfim, tudo, ela vai esperar o esposo chegar para que ele possa então ficar um pouco com as crianças e aí ela possa então fazer, né, o seu momento de escuta, de silêncio, né, de fortalecimento, aonde vai conseguir ganhar forças para levar adiante esse chamado, né, essa vocação. Esse é um exemplo prático, onde o esposo trabalha fora e a esposa fica cuidando das crianças. Óbvio que vamos ter diversas outras maneiras para que você possa se organizar com relação à questão dos horários, dependendo da idade dos seus filhos, se eles estão indo para a escola, se tem um pequeno que dorme, enfim. Tá? Então é preciso, né, analisar a sua dinâmica familiar. A outra situação é quando o esposo e a esposa, né, ambos saem para trabalhar e deixam a criança na creche, numa escolinha, ou ela fica, né, com algum familiar, alguma coisa assim. É importante então perceber que a criança ela vai necessitar a atenção, né, quando os pais então chegam, né, dos seus trabalhos. E aí então também dentro dessa dinâmica, cada família vai ter que se organizar da melhor maneira possível. Ou daqui um pouquinho fazer, né, a sua oração no seu intervalo na empresa, ou conseguiu levantar mais cedo e fazer a sua oração, ou fazer um revezamento depois que a criança dormir, ter o seu momento, enfim. Aí vai da análise e aí vai das circunstâncias também de cada família. Mas o que nós queremos trazer de forma prática aqui é exatamente essa organização. Tá? Essa organização que nós falamos, ela vai tratar da gente perceber que realmente a oração é extremamente importante para a nossa vida e para a vida da nossa família. Então, para o esposo, para a esposa, e dependendo da idade do filho, algumas práticas, por exemplo, como a Lectio Divina, a leitura orante da palavra de Deus, é extremamente importante e necessária. É o momento que nós vamos silenciar, é o momento que você vai pegar, né, podendo utilizar a liturgia diária, acompanhando aí a nossa igreja, né, com os evangelhos do dia, por exemplo, para que você possa refletir, ou um salmo, ou se você recebeu alguma orientação de alguém com alguma carta, enfim. É importante então perceber que é o momento de nos encontrarmos com o Senhor. Esse Senhor que quer falar ao nosso coração, que quer nos instruir, que quer nos dar força para que a gente consiga levar adiante esse chamado de pai, esse chamado de mãe, e vai fazer com que a gente realmente procure, né, através de um esforço, de um empenho,
educar os nossos filhos para o caminho do céu, o caminho da verdade. E a gente sabe que isso não é fácil diante de tantas situações que nós estamos vivendo hoje. Então, a Lectio Divina, a leitura orante, é um caminho. Nós temos também, né, o Santo Terço, que, dependendo da prática familiar, pode ser rezado com todos ou, né, em algum dia estipulado pela família para começar, essa devoção à Nossa Senhora, enfim. Mas aí cada família, cada dinâmica, então, né, vai então dizer a melhor maneira possível. Sempre lembrando que precisa estar dentro do nosso planejamento a oração, porque senão os dias vão passando, as horas vão passando e nós não vamos conseguir, né, realmente levar adiante esse chamado do Senhor para as nossas vidas. Espero que você faça essa reflexão, né, da sua oração pessoal, né, a oração do esposo, da esposa, do casal também, terem um dia para que possam rezarem juntos, verem as dificuldades, e também com relação à questão dos filhos, como já colocar os filhos nesse ritmo, dependendo da idade deles aí, né? E aí cada família vai ter a sua dinâmica e a sua prática, ok? Um grande abraço.